sabendo que você anda se perdendo aí no meio da implementação do seu diálogo do chatbot, né? Eu também já passei por isso. Já passei bastante, já perdi muito tempo, já fiquei preso sem saber para onde que eu ia, qual que era o próximo passo. E a boa notícia é que isso é comum, tá? E se você quiser saber uma estratégia que eu aprendi, que eu utilizo nos meus chatbots na hora de implementar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coisas de Bot. Aqui eu ensino as pessoas a trabalhar com chatbot e a fazer soluções rápidas e criativas. Eu sou o Márcio Jukineski e o tema de hoje é como facilitar a implementação do meu diálogo para eu não me perder mais e ainda ganhar tempo. Nesse tema a gente vai falar um pouquinho então sobre os fluxogramas. E o que é um fluxograma? Um fluxograma ele é um diagrama que descreve um processo ou um sistema ou um algoritmo de computador. E ele é muito utilizado em várias áreas para documentar, para estudar, para planejar, comunicar algum tipo de processo que seja mais complexo. E isso é feito por meio de diagramas que são claros e fáceis de entender. Então, quais tipos de fluxograma que existem? Bom, são vários. Eu tenho ali diagrama de bloco simples, eu tenho fluxograma funcional, fluxograma vertical, fluxograma linear. Então, tem dos mais variados tipos para as mais variadas áreas do conhecimento, né? Então, a gente pode utilizar para muita coisa. Mas o que é interessante para a gente aqui é que eles têm algumas coisas em comum, né? Por exemplo, as caixinhas a gente pode utilizar como se fosse a entrada ou bloco de informação, né? Pode ser um bloco de informação que venha do chatbot, que é um texto, ou pode ser uma entrada do usuário que mandou uma frase ali para o chatbot. A gente tem ali a parte de decisão também que a gente pode utilizar. Então, independente de como é utilizado em cada um desses blocos, a gente pode adaptar e fazer o uso da melhor forma para a gente conseguir entender o que a gente está desenvolvendo e facilitar um pouquinho a nossa vida. Bom, e por que que os fluxogramas são importantes? Eu não sei muito bem como você costuma receber os seus diálogos. Eu, particularmente, na empresa que eu trabalho, eu recebo por uma planilha do Excel. Então, o cliente ele me manda cada frase que ele precisa do diálogo e cada ação que o bot tem que tomar desenhada dentro da planilha do Excel. Isso aí dificulta muito a minha vida, muito, muito mesmo, porque o Excel ele não foi feito para isso. E aí, o que que eu faço? Eu pego essa planilha do Excel, eu copio os diálogos dele e troco, né? No caso, mando para o meu fluxograma. Eu desenvolvo um fluxograma com esses diálogos que o cliente mandou. E a partir daí eu vou trabalhar na lógica que eu vou utilizar para implementar. Então, por que que eles se tornam importantes, então? Porque eu vou tirar ele da estrutura que o cliente me mandou, né, que está ali no Excel. Eu já recebi também em PowerPoint, já recebi em PDF, em documento do Word, já recebi por mensagem que ele me mandou, falando com o diálogo escrito na mensagem de texto, no Teams. Então, tem variadas formas do seu cliente mandar um diálogo para você. Mas a partir do momento que eu coloco ele no fluxograma, eu tenho uma noção maior e melhor do que eu posso fazer com aquilo. Então, o fluxograma se torna uma ferramenta importante no desenvolvimento do diálogo. E por que que o fluxograma ele consegue me gerar ganho de tempo e melhora no meu raciocínio? Bom, basicamente porque como está desenhado, fica mais fácil para a gente visualizar do que como quando estava em uma planilha do Excel, por exemplo. E como a gente está vendo o desenho ali, a gente consegue estruturar
quais caminhos ele deve fazer, consegue entender melhor a reação ou a ação do que o chatbot ou o cliente está tendo dentro do diálogo. E você consegue estruturar também se vai ter uma chamada externa, se vai carregar uma imagem, se eu vou deixar uma condição que é para a saída do usuário dali daquele fluxo, se eu vou transferir ele para outro fluxo de outro produto. Então eu tenho uma noção maior disso. E um outro ponto também que ajuda bastante é a parte onde você pode copiar o diálogo. Então, quando você for estruturar ele dentro da ferramenta de chatbot, você vai implementar olhando pro fluxograma, seguindo cada etapa dele, que vai facilitar bastante. E você pode só copiar o diálogo daquela fase que você está implementando. Então você acaba ganhando bastante tempo fazendo isso. Um dos erros mais comuns que eu vejo é não implementar. Não seria bem um erro, né? Depende de cada programador. Eu, particularmente, eu gosto de implementar o meu fluxograma de forma completa. Ou seja, eu vou mostrar ali todas as opções que eu tenho e todos os caminhos possíveis que o usuário pode seguir a partir de determinada ação. Então, o que eu costumo ver que as pessoas fazem? Eles fazem um fluxo genérico, contemplando uma ou outra opção, e fora isso, eles também não fazem a parte de fluxo mesmo, que seria a parte das setinhas. Eu vou mostrar com a mão na massa aqui. Mas esquecer, por exemplo, de colocar a setinha de indicando para onde que o usuário vai ser direcionado se ele escolher determinada opção, ou se aquela ação que ele está tomando vai ir para um outro tipo de fluxo, ou se tem uma opção ali que não está contemplada, ele acaba não colocando por ser um fluxograma com etapas genéricas. Então, eu costumo desenhar o meu um pouco mais completo, né? Um pouco mais o desenho completo com todas as opções, porque isso deixa mais fácil para eu implementar, facilita para eu mostrar para o cliente e eu consigo enxergar para onde eu estou indo ou para onde eu devo ir em determinado ponto do meu diálogo. Então, isso facilita para que eu não me perca durante a implementação, porque é bem comum você se perder quando você não sabe para onde você está indo, né? E aí funciona para a vida real, mas também funciona para chatbot. Então, o que acontece? Quando eu sigo o meu fluxograma, eu sei exatamente para onde eu estou indo, eu sei exatamente para onde eu devo encaminhar o usuário, qual a etapa ou fase ali do meu diálogo ele vai ter que passar, e por isso eu implemento dessa forma, de forma completa. Beleza, pessoal. Estou aqui com a minha tela compartilhada para vocês agora. Eu tenho aqui um fluxograma que eu desenhei. Esse aqui ele era para alocação de computadores. Então, eu tinha ali quatro opções de computadores para alugar, que era computadores não, era smartphone, tablet, computador desktop e notebook. E aí eu tinha várias opções aqui. E aí o que que eu fiz? As caixinhas branquinhas eu coloquei o que era diálogo do chatbot e as caixinhas verdinhas opções que o usuário podia escolher. E as azulzinhas aqui são as estruturas de condição. Então ele tinha várias opções aqui, ele passava por um funil bem grande, escolhendo tudo o que ele queria de mostrava qual que era a marca, qual que eram os modelos de celular, as configurações de computador, quanto de memória, se queria acessório, se não queria acessório, e queria alugar por 12 meses, 24 meses, quanto tempo ele queria alugar, e queria adicionar algum outro tipo de acessório, seja ele uma mochila ou, sei lá, um pacote Office
que era um extra. E aí eu peguei esse fluxograma aqui, depois eu fiz a refatoração dele, ele ficou desse jeito aqui. E aí entra aquele detalhe que eu conversei, que é fazer ele completo, né? Aqui eu fiz ele em partes, não coloquei todas as opções. E aí o que que aconteceu? Como eu não coloquei todas as opções, os clientes eles iam navegar no fluxo e acabava saindo dele, ou entrando num lugar que não deveria, porque eu não tratei algum tipo de resposta que deveria ter tratado. Então, o que que eu fiz? Eu desmembrei. Esse aqui, por exemplo, é o de locação de tablet. Desmembrei ele todo. E aí eu fiz ele completinho, colocando todas as opções disponíveis, todas as opções possíveis. Qual é esse aqui, por exemplo, qual que era a quantidade, se ele queria sair, se ele queria saber o valor, né? Ele perguntava por orçamento, eu dava um diálogo para ele de orçamento. Se fosse qualquer outra coisa que ele perguntasse, eu ia dar uma mensagem para ele falando que eu não entendi, e se ele queria realmente sair da linha de fluxo para não perder todo o progresso que ele tinha, e aí ele poderia voltar para onde ele estava. Então, assim, ficou bem, bem grande, tem bastante trabalho para fazer. Só que eu não me perdi em momento nenhum na hora de implementar. O fluxo parou de dar problema quando eu ia fazer a curadoria. Então, os clientes não saíram mais de dentro do diálogo, a menos que eles realmente quisessem sair. Então, facilitou muito a minha vida. E isso aqui converteu muito dinheiro para a empresa também. Então, esse aqui é só de um, é só de tablet. Aí eu tenho mais um outro aqui que é o de notebooks. Tem mais um outro aqui que é para desktop. Tem mais um aqui embaixo, que é para locação de smartphone. E aí, tem mais um aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, ele foi um fluxograma que eu demorei um pouquinho mais de uma semana para fazer, foi uma semana e meia, que era aquele fluxo de segurança que eu comentei. Ele tem 33 produtos, e aí o cliente pode digitar um produto direto e ele vai ser direcionado para aquele produto, ou ele pode navegar por meio de menus. Por meio de menus, ele tem aqui cada uma das opções que ele pode utilizar. Tem a opçãozinha para sair, tem a opção se ele digitar qualquer outra coisa, vai direcionar ele. Ficou bem grandinho também, como vocês podem ver. Só que é um tipo de fluxo que eu nunca tive problema com ele. Nunca precisei alterar por nenhuma questão. O que eu alterei nesses fluxos aqui foi coisa que o cliente pediu. Às vezes ele modificava algum tipo de diálogo de algum dos produtos, eu vim aqui e alterava o diálogo, aquele fluxograma, e alterava dentro do chatbot. Mas alterar fluxo porque o cliente acabou entrando numa opção que não deveria, ou entrou no lugar errado, isso nunca aconteceu. Tá? Então, como vocês podem ver, ficou bem grande, bem extenso. E realmente ele facilita a vida da gente, facilita muito mesmo. E no mais é isso, pessoal. Agradeço a todos que ficaram comigo até aqui e a gente se vê na próxima.